No silêncio sufocante de uma grande cidade, lá nos anos 70, surge um jovem de beleza quase ingênua, mas com um olhar que esconde algo perturbador. E cada gesto seu parece encantador, até que a máscara cai, revelando um anjo de rosto doce e coração mergulhado no mal. O que começa com um fascínio logo se transforma em terror, quando a inocência dá lugar ao instinto assassino. Fala pessoal, antes do resumo de hoje começar, eu queria pedir o seu apoio aqui para o canal do Caramelo com sua inscrição. Se você não for inscrito aqui, isso ajuda muito a manter o canal funcionando. Posso contar com vocês? Então vamos para o filme. A nossa história é inspirada em eventos reais que conta a história de um criminoso em série mais notório da Argentina. Buenos Aires, 1971. Carlos, um jovem de 17 anos com uma aparência angelical que contrasta drasticamente com seus impulsos e, durante uma caminhada despretensiosa, ele é subitamente tomado pela vontade de invadir uma mansão que surge no seu caminho. Assim, sem hesitar, o rapaz arromba uma residência, se serve com uma bebida como se a casa fosse sua e começa a vasculhar tudo em busca de joias. A sua incursão termina com a fuga em uma motocicleta roubada da garagem, um troféu de sua audácia, que ele leva para casa sem o menor sinal de culpa ou preocupação com as consequências de seus atos e, para justificar a posse da motocicleta, a capacidade de Carlos para manipulação se revela tão afiada quanto sua inclinação para o crime. A sua mãe, o estudante, conta uma história fantasiosa sobre como um colega de classe, encantado por seu charme irresistível, havia lhe emprestado a moto, e mais tarde seu pai, ao chegar do trabalho, tenta apelar para a consciência do filho com um sermão brando, pedindo a ele que nunca mais pegue o que não é seu e que apenas use seus próprios pertences, e, ignorando completamente o conselho paterno, Carlos presenteia sua namorada Mirassol com um pingente de ouro roubado, acompanhado de uma mentira sentimental de que a joia pertenceu à sua mãe durante a infância, tecendo uma teia de enganos que envolve todos ao seu redor. Depois vemos que a vida escolar de Carlos é praticamente um caos. Suas raras aparições na escola são marcadas por comportamento abertamente rebelde, onde ele não se intimida em fumar ou usar substâncias em plena sala de aula, e sua ousadia atinge um novo patamar quando ele quase incendeia o cabelo de um colega, Ramon, uma atitude que, de forma bastante previsível, lhe rende um soco bem no rosto e uma viagem direto para a sala do diretor. Lá Ramon o ameaça violentamente, prometendo fazê-lo lamber o chão caso ele mexa com ele de novo. No entanto, longe de se sentir intimidado, Carlos enxerga naquele confronto uma oportunidade e, vendo em Ramon um espírito semelhante ao seu, ele decide que quer se tornar amigo dele e, para selar essa estranha proposta de aliança, ele presenteia Ramon com um disco de vinil que Carlos havia roubado. Acontece que a intuição de Carlos estava certa, pois Ramon também era um ladrão experiente e, vendo o potencial no novo colega, decide apresentá-lo à sua peculiar família de criminosos. Ali a recepção é surreal. Ele encontra o pai de Ramon, José, limpando uma pistola enquanto come batatas, que sem a menor cerimônia oferece para Carlos, para que ele dispare ali mesmo dentro de casa, e sem rodeios Carlos se declara um ladrão nato, mas confessa que costuma distribuir os frutos de seus roubos para as pessoas que ele gosta, revelando uma estranha necessidade de aceitação, e depois seu desejo de atirar mais é interrompido abruptamente pela observação de que as balas são muito caras para ficar sendo desperdiçadas à toa. Porém, o adolescente prontamente sugere uma solução audaciosa que anima todos. Eles devem assaltar uma loja de armas. Uma loja de armas. Já avisei que vai dar merda isso.
Assim, na calada da noite, o plano é posto em prática com uma eficiência assustadora. Carlos se infiltra na loja de armas pelo telhado e sozinho reúne uma quantidade impressionante, enquanto Ramon se esforça para carregar o vasto arsenal para o carro. Carlos, num ímpeto de meticulosidade criminosa, volta para dentro para pegar também toda a munição disponível e, embora a mãe de Ramon, Ana Maria, fique radiante com o sucesso da operação, José repreende o recém-chegado por seu ato de imprudência. O combinado era que Carlos fizesse apenas o reconhecimento do local e não que executasse o roubo por conta própria. Assim, fica evidente para a família do garoto que Carlos é um verdadeiro gênio para o crime, mas a sua imprevisibilidade os deixam em estado de alerta. No entanto, Ramon os assegura que seu novo amigo o escutará, o que tranquiliza o pai, que agora se orgulha de ter uma gangue verdadeiramente poderosa à sua disposição. Depois disso, a parceria entre os jovens se solidifica e certa manhã Ramon entrega a Carlos um passaporte falso para eventuais emergências, além de um maço de dinheiro que é a sua parte na venda lá do roubo. Depois a dupla logo encontra um novo alvo, uma mansão repleta de pinturas valiosas, habitada por um senhor solitário que, segundo informações, nunca deixa a residência. Assim, isso os força a planejar a invasão com o morador dentro, e durante o assalto noturno, um sobressalto faz com que Carlos dispare e fira o proprietário, porém a reação do homem é perturbadora. Em um completo silêncio, ele sobe as escadas, fita um de seus quadros por um instante e, em seguida, se dirige ao banheiro, onde se senta no vaso sanitário e serenamente aguarda sua própria morte. Depois, a pintura roubada vai parar na parede acima da cama de Carlos, que passa a dormir abraçado com um revólver, mergulhando cada vez mais profundo na escuridão e nos seus instintos para o mal. Em casa, a dissimulação de Carlos atinge um nível ainda mais perturbador e, para convencer sua mãe de que a pistola que ele guarda é um brinquedo inofensivo, ele chega ao ponto de apontar a arma diretamente para ela, argumentando cinicamente que jamais faria algo assim se o revólver fosse real. E, enquanto isso, a vida de crimes e excessos continua e a gangue leva suas namoradas, incluindo a irmã gêmea de Mirassol, que agora namora com Ramon, para outro lugar. Ali, o local é rapidamente transformado em um campo de tiro improvisado. Assim, o barulho dos disparos atrai a empregada da casa, que, ao se deparar com jovens armados, fica tão aterrorizada que, em vez de repreendê-los e chamar a polícia, simplesmente se oferece para trazer cerveja. O patriarca da família, José, no entanto, não compartilha do entusiasmo dos mais jovens e estava extremamente insatisfeito com os últimos acontecimentos, pois a morte do idoso durante o roubo das pinturas e a ostentação de pendurar as obras roubadas por toda a casa deixaram ele furioso, a ponto de ele mesmo começar a remover todos os quadros da parede no meio da noite. E, em meio a essa tensão, a mãe de Ramon começa a demonstrar um interesse inadequado por Carlos, insinuando que sua namorada é inexperiente e se oferecendo para mostrar novas coisas a ele. O rapaz, porém, recusa a investida, alegando ter respeito pelo marido dela e não querer problemas desnecessários. E, indiferente aos dramas familiares, a compulsão de Carlos por cometer crimes continua inabalável e ele logo age por conta própria, abrindo um buraco na parede para invadir uma joalheria. Assim, após a bem-sucedida invasão, a atitude de Carlos é curiosamente experimentar um par de brincos, talvez numa tentativa de impressionar Ramon e o seu pai com sua excentricidade e desapego. No entanto, Carlos possuía um talento nato para complicar até as situações mais simples e, ao descobrir a existência de um cofre no escritório do estabelecimento, sua obsessão
imediatamente levou ele a querer arrombar o cofre e Ramon, sendo mais cauteloso, se recusou a participar da ideia arriscada, o que despertou a fúria do parceiro. Assim, contrariado e agindo por puro despeito, Carlos descarregou sua frustração com um tiro impulsivo no teto, um ato de rebeldia infantil que apenas sublinhava sua perigosa instabilidade e desespero por qualquer forma de autoridade e planejamento. Depois, buscando um refúgio temporário para se esconder e planejar os próximos passos, a dupla se instala em um hotel onde a impulsividade de Carlos novamente entra em conflito com a prudência de Ramon e, num gesto que ele considera generoso, Carlos entrega um broche roubado a um mendigo bêbado ali na rua, mas Ramon não vê qualquer nobreza na atitude, repreendendo ele severamente por ostentar o produto de seus crimes e atrair atenção desnecessária para eles. E para finalmente se livrarem das pinturas roubadas, eles vão a uma boate onde Ramon os apresenta a Frederico, um colecionador excêntrico que se dispõe a ajudar na venda sob a condição de poder tocá-los de maneira bastante específica. Assim, a negociação é bruscamente interrompida pela intervenção do barman, que os insulta e exige que eles conduzam seus negócios gays em outro lugar, o que desperta uma fúria incontrolável em Ramon, que reage quebrando uma garrafa bem na cabeça do homem. Depois o colecionador os convida para sua casa, a fim de finalizar o acordo, mas ao chegarem lá, Frederico tenta recuar, alegando não querer se envolver com mercadorias roubadas e perigosas. Contudo, ao perceberem nos olhos dos dois jovens que um não seria uma resposta aceitável, ele aceita tirar proveito da situação para satisfazer seus próprios desejos, levando Ramon para o quarto como parte do pagamento. Neste momento, a narrativa deixa claro que, para Ramon, aquilo era estritamente profissional, um sacrifício necessário em nome do negócio, e do lado de fora, Carlos espia a cena e é tomado por um estranho sentimento de ciúme, mas ao mesmo tempo compreende que aquela era a única maneira de finalmente se desfazer das pinturas e seguir em frente. Ao amanhecer, a dupla então retorna à boate, que já estava fechada e silenciosa, e nos fundos do estabelecimento eles encontram o barman e um garçom dormindo profundamente, alheios ao perigo que se aproxima, e naquele momento, sem qualquer hesitação, aviso ou sinal de remorso, Carlos saca duas pistolas e executa friamente os dois homens adormecidos. Depois, sua justificativa para o ato de extrema brutalidade foi que estava simplesmente vingando a ofensa que seu amigo havia sofrido na noite anterior, porém Ramon fica completamente paralisado pelo horror da cena, chocado com a capacidade de seu parceiro para a violência e se apressa para fugir do local, percebendo que a parceria deles havia cruzado uma linha da qual não havia mais retorno. Depois, com a ajuda de seu novo patrono, Frederico, Ramon começa a trilhar um caminho inesperado para a fama, pois o influente colecionador começa a promover ele em programas de televisão e o jovem ladrão começa a ganhar notoriedade pública, algo que ele via como a porta de saída para sua vida de crimes, pois para Ramon qualquer coisa era válida para alcançar o estrelato e abandonar definitivamente os assaltos e, após a sua primeira aparição na TV, ele ligou para os seus pais, esperando algum tipo de aprovação, mas descobriu para sua surpresa que seu pai sentia profunda vergonha dele, não pelos seus crimes, mas por sua exposição na mídia. Assim, a reação inesperada do pai de Ramon fez ele refletir seriamente sobre seu futuro, sobre como ganharia a vida dali para frente, agora que o mundo de crime e o mundo da fama pareciam igualmente complicado para ele. E enquanto isso, a mãe de Carlos, sem ter notícias do filho há vários meses, decide ir ao encontro da família de Ramon, ainda iludida pela mentira de que o filho trabalhava na loja deles. Ali, em sua conversa, ela expressa a firme convicção de que Ramon era uma péssima influência e que os dois jovens deveriam se afastar permanentemente, e mal sabia ela a verdadeira natureza da sociedade entre eles e que seu filho era a pior influência ali.
Depois, logo após roubarem mais um carro, os cúmplices, por puro azar, dão de cara com uma blitz policial, um encontro fortuito que ameaçava desmoronar a carreira de anonimato deles. E durante a abordagem policial, Carlos consegue manter a calma e apresenta seu passaporte falso, mas a sorte não sorri para Ramon, que havia esquecido seus documentos em casa. Assim, ambos são obrigados a descer do veículo e, num movimento rápido e quase imperceptível, Carlos consegue se livrar de suas pistolas, jogando elas na grama ao lado da estrada. Depois, eles são levados para a delegacia e Ramon é forçado a revelar sua verdadeira identidade, complicando sua situação. É então que Carlos, demonstrando uma frieza calculista, pede para falar a sós com o delegado e tenta suborná-lo com um maço de dinheiro e se oferece para buscar os documentos do amigo. Porém, o delegado, corrupto, exige mais dinheiro. Com isso, Carlos vai para casa, junta toda a sua fortuna em uma mala, mas no último instante, a caminho da delegacia, uma ideia o assalta. Ele para, reflete por um momento e, em vez de voltar para salvar o parceiro, simplesmente vai embora, abandonando ele para a própria sorte. Assim, com a traição a Ramon consumada, Carlos retorna para a casa de seus pais como se absolutamente nada tivesse acontecido, encontrando sua mãe aliviada, que havia até preparado seu prato de comida favorito para recebê-lo. Ali seus pais, já sem qualquer esperança de que seu filho tomasse jeito, tenta se reconectar com ele e a mãe sugere que faça uma viagem em família e, diante da observação de que a família não tinha dinheiro para isso, Carlos, sem a menor cerimônia, joga sobre a mesa a mala abarrotada de dinheiro. Assim, a visão daquela fortuna ilícita choca profundamente seu pai, um homem muito honesto que o ameaça, dizendo que se seu filho não levasse o dinheiro para a polícia, ele mesmo o faria. E incapaz de dormir com aquilo em sua casa, o homem passa a noite cavando um buraco no quintal para enterrar o produto dos crimes de seu filho. A tranquilidade, no entanto, não fazia parte da natureza de Carlos, e naquela mesma noite ele desenterra o dinheiro, recupera suas pistolas e vai atrás de Ramon, descobrindo que ele havia sido solto e agora tinha um novo parceiro, Miguel, a quem ele conhecera na prisão. Assim, sentindo-se excluído, Carlos mente descaradamente, inventando que a polícia tentou incriminá-lo para justificar sua fuga e consegue se reintegrar ao grupo. E Miguel, também um ladrão, agora estava totalmente integrado à família e não perdia uma oportunidade de fazer piadas sobre a relação de Ramon e Frederico. E, com a gangue reconfigurada, o novo e instável trio parte para executar seu próximo plano de crime, mais perigoso e imprevisíveis do que nunca. Assim, o próximo crime do trio tem início com o bloqueio de um caminhão em uma estrada deserta. Ali, eles rapidamente rendem o motorista e tomam sua pistola, enquanto Ramon vasculha a cabine e encontra uma mala de dinheiro. Porém, o caminhoneiro reage, sacando uma segunda arma que mantinha escondida e, sem hesitar, Carlos assume o controle da situação, cobrindo a retirada de seus parceiros ao cravar o homem de balas, eliminando a ameaça com uma eficiência brutal. Depois, de volta à base com o dinheiro do roubo em mãos, as tensões familiares ressurgem quando Ana Maria, a mãe de Ramon, demonstra um claro interesse em Carlos e, usando a desculpa de que precisam se livrar do carro usado no crime, ela manda Carlos embora para queimá-lo, visando ficar a sós com um novo membro da gangue. Assim, ao cumprir a tarefa, batendo propositalmente o carro em uma árvore e ateando fogo até que explodisse, um sentimento sombrio e possessivo começa a tomar conta de Carlos. Ele se sente profundamente triste com a ideia de perder seu amado amigo Ramon para outras pessoas e outros interesses. Desse modo, naquele momento, ele toma uma decisão terrível. Ninguém mais o teria. Assim, dias depois,
enquanto dirigia com Ramon completamente bêbado no banco do carona, Carlos joga o carro de forma deliberada na contramão, provocando uma colisão fatal que selaria para sempre o destino de seu melhor amigo, num último e egoísta ato de posse doentia. E na manhã seguinte, a polícia bate à porta da família para comunicar a notícia trágica. Ramon havia morrido em um grave acidente e Carlos, por outro lado, havia sobrevivido apenas com uma fratura no braço. Assim, com a morte de seu parceiro, Miguel se vê sem rumo, mas sua necessidade urgente por dinheiro o leva a se aliar a Carlos, na esperança de que eles possam ganhar alguma grana. Desse modo, a primeira empreitada da nova dupla é retornar àquela mesma joalheria, pois a obsessão de Carlos em abrir aquele cofre ainda o consome. Lá dentro, eles então encontram um segurança inofensivo dormindo em uma cadeira e, em um instante para o outro, Carlos, sem a menor hesitação, dispara no rosto dele, voltando sua atenção para o cofre logo depois. Assim, após um longo e árduo trabalho, Carlos finalmente consegue abrir um buraco na parede traseira do cofre, mas descobre, para sua frustração, que ele estava completamente vazio. Enquanto Carlos se ocupava com a tarefa, Miguel acabou adormecendo e, ao acordar, ele imediatamente desconfia da história, suspeitando que seu novo parceiro estava mentindo sobre o cofre estar vazio e que talvez tivesse escondido o conteúdo. Assim, quando Miguel começa a se mover em sua direção de forma ameaçadora, a reação de Carlos é instintiva e previsível. Ele imediatamente abre fogo. Miguel até tenta se proteger atrás de uma caixa de metal, mas Carlos o encontra e, em uma frieza de gelar a espinha, dispara nele e, em um último ato final de crueldade, usa um maçarico para queimar o seu rosto. Depois, na manhã seguinte, como se a noite anterior não tivesse passado de um pesadelo, o jovem sai para comprar cigarros com uma tranquilidade desconcertante e, em uma banca de jornal próxima, ele avista os policiais conversando com sua mãe. Assim, completamente impassível, ele, sem demonstrar qualquer sinal de medo ou surpresa, caminha em direção a eles, se entregando para livrar sua mãe de qualquer suspeita. E, depois disso, ele passa a ser conhecido pela imprensa como o Anjo, por causa de sua aparente aparência inofensiva. Porém, ele confessou uma lista de crimes chocantes: 11 assassinatos, 42 assaltos. Os jornais também o chamam de Anjo da Morte e Chacal com rosto de mulher, criando uma lenda em torno de sua figura. Psicólogos e especialistas tentaram analisar suas ações, chegando até mesmo a medir o crânio dele em busca de respostas, mas a culpa acabou recaindo principalmente sobre os seus pais, que teriam falhado em sua criação, e, em casa, sua mãe teve um último choque de realidade ao tentar tocar o piano de Carlos, descobrindo que o instrumento estava inutilizável, pois o seu filho usava ele como um cofre particular e ele estava com uma montanha de dinheiro e uma dúzia de pistolas. Enquanto isso, na prisão, a estratégia de defesa começa a ser traçada. Lá, o advogado aconselha ele a fingir insanidade, argumentando que nenhuma pessoa em sã consciência poderia ter cometido tais atrocidades. Assim, subitamente, Carlos engole uma colher, um ato deliberado para forçar uma internação e uma intervenção cirúrgica. E no hospital, deixado sozinho na sala de cirurgia apenas por um minuto, Carlos aproveita a brecha que ele mesmo criou, protagonizando uma fuga espetacular. Enquanto dezenas de policiais se movimentavam no pátio, nenhum deles pensou em olhar para cima, e dali ele desceu por uma árvore e deixou o local ao som de sirenes de alarmes, provando que sua mente criminosa ainda funcionava a todo vapor e, apesar dos disparos em sua direção, o fugitivo conseguiu escapar mais uma vez. Depois ele pega um trem para a antiga casa de Ramon, onde decide passar a noite escondido em um último refúgio de suas memórias. E pela manhã, Carlos ligou para a mãe para avisar que estava bem. Desesperada, ela então implorou para que ele se entregasse às autoridades e pusesse um fim a essa loucura. Assim, em um ato final de mistura de confiança e desespero, o jovem revela à mãe seu esconderijo e pede que ela vá ao seu encontro sozinha.
com o dinheiro e, enquanto aguardava, Carlos ligou o rádio e começou a dançar sozinho ali, completamente alheio e indiferente ao que acontecia lá fora. A casa estava sendo completamente cercada por dezenas de soldados e policiais, e assim, aos 20 anos recém-completados, Carlos foi preso pela última vez e, por seus 11 assassinatos e uma lista interminável de crimes, ele foi condenado à prisão perpétua. No fim, o anjo de rosto inocente se revelou apenas um disfarce para a verdadeira face da escuridão. Seus crimes ecoaram como cicatrizes na memória de um país, mostrando que o mal pode se esconder sob a forma mais encantadora. E assim, entre grades e sombras, permaneceu a lembrança perturbadora de que a pureza aparentemente pode carregar dentro de si a semente do mal. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, te recomendo assistir a esse outro filme aqui, baseado em fatos reais, que eu estou deixando na sua tela. Ele conta a história de uma mulher que se casou com um cara muito errado. E também... Não esquece de dar o like e seguir o canal.